Fala, meus amigos, e aí, tudo bem? Chegando com as informações do Timão neste domingo, dia 7 de maio. Preparação encerrada para o jogo contra o Fortaleza amanhã, 8 da noite, na Neoquímica Arena, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e tem que ganhar. Não pode nem pensar em outro resultado. Vamos falar também sobre a recuperação do Renato Augusto. Já tem mais ou menos uma data definida para a volta do maestro. O Corinthians está precisando e muito do Renato Augusto neste momento. E o Adson? O Adson que vem tendo oportunidades no time com o Vanderlei Luxemburgo, está sendo ali monitorado, observado e desperta interesse de dois clubes do Rio de Janeiro. A gente fala quem é, como é que está essa situação, que tipo de interesse e o que pensa o Corinthians. Seja bem-vindo, você está no 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, bom tê-los aqui, começando a falar sobre a preparação do Timão que foi encerrada no dia de hoje. Rapaziada, agora todo mundo descansando, depois de 5 dias de treinamentos intensos com o Vanderlei Luxemburgo. A preparação foi encerrada. Agora é aquele momento de dar uma descansada e concentrar principalmente para o jogo contra o Fortaleza. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, tá? São 3 jogos, uma vitória contra o Cruzeiro e 2 derrotas. Goiás e Palmeiras. Então são 2 derrotas aí dentro da competição em 3 jogos e o Corinthians precisa muito de uma vitória para começar a dar uma respirada ali em termos de tabela, né? Respirada no sentido de sair da zona de confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo. Ele gosta da zona de confusão lá em cima, mas nesse momento a confusão está lá embaixo e é onde o Corinthians se encontra. O time ainda não está definido. Na nossa live às 9 da noite de hoje, talvez já tenhamos aí uma definição, ou pelo menos perto daquilo que pode acontecer, as mudanças que o Vanderlei fará no time para o jogo contra o Fortaleza. A Fortaleza que vem muito bem na temporada, 75 gols marcados esse ano, a equipe que mais marcou gols entre as 20 equipes que estão na Série A. Portanto, um jogo de suma importância para o Corinthians em termos de tabela, em termos de retomada de confiança, em termos de virada de chave. A gente vai ter a oportunidade de assistir um Corinthians diferente. E é assim que se espera, e eu acredito que é assim que teremos. Eu acho que vai ser muito mais um trabalho de posicionamento dos jogadores, de mudança ali de posição, de concentração e de confiança. A gente vai ter que ver o que o Vanderlei vai mexer nesse time já para essa primeira partida, depois de 5 dias de trabalho, esse período que o Vanderlei teve. Será que deu tempo de fazer alguma coisa? Comenta aí, quero saber a sua opinião. O que você acha que pode mudar no Corinthians? O que você acha que deve mudar nessa equipe para o jogo contra o Fortaleza? Comenta aí para mim nos nossos comentários, fala aí a sua opinião. É muito importante para a gente. Bom, vamos falar também sobre a volta do Renato Augusto. Está muito mais perto, né, do que estava. O Renato completou ontem um mês de recuperação da cirurgia no joelho. Já faz um trabalho na caixa de areia, de fortalecimento muscular, porque existem processos, né? Depois da cirurgia, existem alguns processos que o atleta passa. Né, primeiro é muito clínico ali, com relação à dor, se sente alguma coisa. O Renato já foi passando por essas etapas, por essas fases, junto ali com o Bruno Maziotti, e já começa a ter ali uma ideia de quando será a sua volta. Fato, o Renato está fora ainda por esses dias, não enfrenta o São Paulo. Existe uma mínima chance, mínima, mas muito remota, e eu diria que improvável, contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, dia 17. Mas para o dia 21 de maio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, já existe uma possibilidade de o Renato
está de volta. E o Corinthians precisa muito do Renato, né? Muito embora o Vanderlei já tenha falado, o Renato é importantíssimo, mas ele não é eterno, né? E uma hora todo mundo tem que parar. Mas existe uma possibilidade já do Renato estar de volta no dia 21 contra o Flamengo. Claro, depende, o Corinthians não tem pressa, isso é muito claro, com as pessoas que eu converso dentro do clube, não existe uma pressa para o retorno do Renato, para não agravar nenhum tipo de problema. O Renato, todo mundo sabe dos cuidados que ele precisa em termos de joelho, em termos de condicionamento físico. Então não há essa pressa, mas existe uma evolução. E depende muito de como o Renato Augusto vai evoluir aí nesses próximos dias. Daqui para o jogo do Flamengo, a gente ainda tem aí mais de 2 semanas, então é um prazo relativamente bom. O Renato já faz trabalho, ainda não existe nenhum tipo de enfrentamento, não existe nenhum tipo de contato com outros jogadores em termos de disputa de bola, né? Evidentemente, é um trabalho ali com bola, mas muito limitado ainda, cabeceio, toques na bola, mas para fortalecimento mesmo, para o Renato retomar. Existe uma perda muito grande de massa muscular nesse período em que o atleta fica sem atuar. Então, ele precisa recuperar essa massa muscular, retomar a sua condição física e, aos poucos, sendo integrado. Acredito que se ele for integrado ao elenco e já comece a treinar com os outros companheiros nos próximos 10 dias, acho que ele tem condições, sim, de pelo menos entrar durante alguns minutos no jogo contra o Flamengo. Mas a volta do Renato já começa a ser uma realidade. É uma questão de etapas, é uma questão de dias e principalmente como o Renato Augusto vai reagir a esse trabalho, reagir a esta preparação física para a sua volta ao futebol. Quero saber a sua opinião. Está sentindo muita falta do Renato? Comenta aí para a gente. Acha que ele será ainda muito importante nesse time do Luxemburgo, o Renato, que tem um papel muito importante dentro do clube. Só para se ter uma ideia, o Renato foi consultado com relação à escolha do Vanderlei Luxemburgo, para se ter uma ideia da moral e do respeito que o Renato tem dentro do clube. Ele foi consultado para saber o que ele achava da vinda do Renato, do Vanderlei Luxemburgo. Então, o Renato teve uma participação ali, disse que gostava do estilo do Vanderlei. Enfim, o Renato foi um cara favorável à vinda do Vanderlei também. Mas ele é mais importante nesse momento dentro de campo, recuperado, com os joelhos bons para poder fazer aquilo que ele sabe e de melhor. O Renato informa, o Renato, na sua plena condição física, sem dúvida nenhuma, é o melhor meia do futebol brasileiro. Comenta aí para mim. Bom, minha gente, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Adson. O Adson vem tendo oportunidades. E é um jogador que eu ainda acho que tem que evoluir muito no sentido do que fazer com a bola. Ele é muito previsível. O Adson é um cara muito fácil de marcar. Qualquer marcador entende o que ele vai fazer, porque ele sempre tem a mesma jogada. Ele conduz a bola, corta para o lado e finaliza. Ele não tem um repertório, ele não varia as jogadas. E isso facilita muito a vida de quem marca o Adson. Claro que é um trabalho que o Vanderlei também vai fazer em relação a ele, para que ele tenha um repertório maior, tenha mais possibilidades durante o jogo, mais alternativas com a bola no pé. Porque ele tem habilidade, mas está usando muito mal essa habilidade que tem. E é um jogador que tem despertado o interesse de 2 times cariocas, tanto o Vasco quanto o Botafogo despertaram aí interesse na contratação do Adson. Mas o modelo do negócio, obviamente, não interessa ao Corinthians, né? Botafogo e Vasco querem ou têm interesse no empréstimo até o final da temporada. Seria de uma falta de bom senso e de uma irresponsabilidade você tirar um jogador de uma equipe, de um clube que já não tem um elenco recheado e reforçar o seu adversário, reforçar o seu rival. O Corinthians não se opõe em uma venda, mas começa a conversar a partir de 10 milhões de euros, 60 milhões de reais aí aproximadamente. Claro, janela está fechada.
Não existe essa possibilidade momentânea. Mas a partir do meio do ano, nada impede de Botafogo e Vasco formalizarem uma proposta para o Adson aí, e aí sim, ou de compra, mas de empréstimo eu não vejo a menor possibilidade. Emprestar qualquer jogador hoje que esteja entrando, sendo titular, ou jogadores que podem ajudar o Corinthians para reforçar uma outra equipe, não faz o menor sentido. Então, a questão do empréstimo, o Corinthians vai descartar completamente, mas em termos de venda, desde que se pague o valor, desde que se chegue a um valor que o Corinthians quer, não existe nenhum jogador inegociável. A gente volta às 9 da noite com a nossa live, vamos bater um papo, quem sabe já com a relação, até esse momento aqui, a relação dos jogadores que estão relacionados para a partida contra o Fortaleza não saiu. Quem sabe até às 9 da noite o Vanderlei já divulgue, já passe essa informação aí, para que a gente possa passar para vocês e também já moldar o time que joga amanhã às 8 horas da noite. Legal? Comenta aí o que você acha do Adson. Deve ficar? Pode ser negociado? É um jogador que faz falta? Não faz? Quero saber a tua opinião. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.